O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo tão apavorado, mas tão desesperado com a prisão, que eu quase fiquei com dó do Bananinha. Porque ele disse que existe uma conspiração internacional, incluindo o Alexandre de Moraes, para prendê-lo. Ele pode até perder o passaporte, porque incluíram o nome dele no relatório com o Elon Musk. E o delírio ficou tão grande que ele começou a resgatar teorias conspiratórias que não engajam mais o bolsonarismo. Ele não entendeu o fiasco do dia 25, ou do dia 21. Talvez o fiasco do dia 21, que deixou os bolsonaristas desesperados com a incapacidade de mobilização do Bolsonaro, tenha assustado o Eduardo, porque o Bolsonaro não intimidou ninguém. Mas na sua opinião, qual é o motivo do desespero do Eduardo Bolsonaro? O que você achou do evento bolsonarista no Rio de Janeiro? Foi um fiasco? Se você quer o Eduardo preso, claro, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Esse vídeo do Eduardo Bolsonaro foi divulgado há alguns dias, porque ele está na Hungria. Ele foi para lá para participar de um fórum conservador. E lá no fórum ele começou a falar do Foro de São Paulo, como se ele não estivesse fazendo algo parecido. Mas enfim, a gente sabe que o Eduardo tem essas megalomanias para compensar o tamanho diminuto dele. E isso é verdade. Temos que sempre lembrar que os bolsonaristas, eles são pessoas frustradas. E a frustração do Eduardo é porque ninguém o leva a sério, mesmo ele se julgando inteligente, e porque ele tem o piu-piu minúsculo. A ex-namorada falou. E aí, nesse vídeo, ele disse que a Polícia Federal o incluiu no relatório a respeito do Elon Musk. E isso seria o passo inicial, uma preparação para prendê-lo. Ai, vão me prender, vão tomar o meu passaporte, vão me prender. E ele tem feito muitos vídeos se justificando. Porque ele tá aqui com medo da jaula. Esse não foi o primeiro vídeo. Faz aí alguns dias, uma semana mais ou menos, ele fez outro vídeo explicando essas viagens internacionais que ele faz com recurso público, porque o cara começa a falar mentira no Brasil pra fora, pedindo sanções, então tem que se explicar e tem que ficar com medinho. Ele deve ter ficado com medo porque ele viu que no último domingo, quando houve a manifestação bolsonarista, não foi ninguém em Copacabana. Ah não, tinha muita gente, só se tivéssemos ali ETs, né? Porque os bolsonaristas chamam os ETs, e eles disfarçados com alguns dispositivos de invisibilidade, que só pessoas imbecis conseguem vê-los. Eu não vi. Bolsonarista deve ter visto muito ET. Porque foi um fiasco. As fotos mostram isso. Um evento que tinha como objetivo intimidar o STF, dando uma demonstração de força, se configurou numa demonstração de fiasco do Bolsonaro. Eles estão falando que não, tem até alguns bozoístas que vêm aqui no canal falar que foi um sucesso. Sucesso nada. O PL admitiu que foi um fiasco. O Valdemar Costa Neto não queria ter feito nessa data, não queria ter feito naquele horário. O Bolsonaro e o Silas Malafaia, que é outro boçal, insistiram e protagonizaram um evento ridículo que expõe o partido, expõe o Bolsonaro, expõe todo mundo. Se era demonstração de força, foi uma demonstração de fraqueza, Bolsonaro não tem apoio popular e o Eduardo se desesperou. Ele se desesperou mais do que quando ele olhou e viu o tamanho do cubano, né? O cubano garrafa pet com a namorada dele. Porque a namorada o trocou por um cubano, né? O cubano, igual o Jefão, que fazia vídeos com o André Surak, agora vai fazer vídeos com a Rita Cadillac. E aí, logo depois, e aí deve ter ficado assustado, porque no dia seguinte do evento do Rio de Janeiro, o que aconteceu? A Polícia Federal soltou via Guilherme Amado do Metrópolis, vazou a informação, do cronograma para a prisão do Bolsonaro. Em maio, agora, vai haver o inquérito, ou a denúncia vai ser levada à PGR do caso das joias. Dia 25 de abril, integrantes da Polícia Federal viajaram aos Estados Unidos para poder fechar o caso das joias, fazendo as últimas diligências junto com o FBI. Eles vão voltar, o caso vai ser encerrado e vai ser entregue até a PGR. E em junho, nós vamos ter a finalização do inquérito dos atos antidemocráticos, que o Eduardo Bolsonaro pode acabar sendo incluído aí. Porque Bolsonaro vai ser condenado por comandar uma organização de ataque às instituições republicanas. E isso passa pelo inquérito das milícias digitais, do qual o Eduardo também faz parte. Ele está desesperado, a ponto de começar a ter delírios de grandeza e delírios, de fato, psicológicos. Porque ele começou a postar na rede social que ele está querendo, eles estão
uma trama global, a imprensa internacional, comandada por George Soros, o está querendo calar. Essa imprensa do George Soros quer calar o Eduardo Bolsonaro. Quem é George Soros? É um filântropo húngaro, e o Eduardo está na Hungria, então por isso aproveitou dessa situação, que é um filântropo que os bolsonaristas, a extrema-direita global, adora incluir em teorias da conspiração. Só que já caiu de moda, isso aí foi mais lá em 2015, 2016. Esse George Soros tem mais de 90 anos, tem 93 anos. Já tá velhinho, velhinho. E quando o Eduardo, e é interessante, né, porque ele se coloca a mídia internacional, como se a mídia internacional se importasse com um Zé Mané como Eduardo Bolsonaro, né? É um delírio muito grande, muito grande de grandeza do Eduardo Bolsonaro. Ele não sabe o local dele. Nem dentro da própria família ele é valorizado. O Bolsonaro prefere muito mais o Carluxo, eu também, vocês possivelmente, e o Flávio, do que o Eduardo. Até o Jair Renan é melhor do que o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo é um ridículo. É um ridículo. E aí ele começa a acreditar que, resgatando essas teorias conspiratórias do passado, da guerra cultural, o Eduardo vai conseguir engajar os bolsonaristas. Eduardo, você é muito burro. Você se acha tão inteligente, mas você é burro. Você não conseguiu aprender o que aconteceu em Copacabana. O pessoal foi embora quando seu pai começou a discursar, porque ele frustrou os bolsonaristas que estavam engajados depois do discurso do Malafaia. Para engajar bolsonarista, para engajar o seu gado, Eduardo. Que talvez você seja mais desmiolado do que eles. Você tem que incluir em todas as teorias conspiratórias o STF. Ninguém quer saber de Soros, ninguém quer saber dessas pataquadas. O que as pessoas querem saber? Alexandre de Moraes, STF, Barroso e Gilmar Mendes. Mas o grande, inteligente Eduardo Bolsonaro não consegue entender isso. Como que esse cara passou em teste de alfabetização? Como que ele conseguiu fritar hambúrguer nos Estados Unidos? Esse é o grande mistério da vida do Eduardo Bolsonaro. Como que ele fritava hambúrguer? Ele, que nós devemos, e isso é importante apurar quando ele voltar de viagem, como que ele foi para a Hungria? Como que ele foi? Ele está em missão oficial? Porque ele gosta de ir para o exterior sem estar em missão oficial e depois pede reembolso da passagem. O Zé Trovão foi com ele em uma das viagens e não pediu, não. Pagou com o bolso dele, com o dinheiro dele. E aí ele vai para Bruxelas, junto com o Gustavo Gayer, junto com o Bia Kicis, para difamarem o país? Recurso público? Não, o país vive numa ditadura. Que ditadura? O cara vai para difamar o país, volta e tem reembolso com o dinheiro da ditadura que ele tá falando? Isso me enfurece, essa hipocrisia, essa mentiraiada. Os caras gastaram 70 pau pra ir pra Bruxelas. 70 pau. Se fosse R$1, como que vive a ditadura? E esse recurso é cortado? Aí depois vem o Paulo Capelli, que foi número 2, o Ricardo Capelli, perdão, que foi número 2 do Ministério da Justiça, e começa a falar o seguinte, agora tá na AGU. Opa, pera lá, ô Eduardo, que história é essa que você fica lá falando que nós temos ditadura, que você tá querendo pedir sanções para parlamentares americanos, sanções econômicas e políticas? Pô, o que é isso? Isso é crime. Aí, não, eu só tô indo lá pra falar a verdade, se borrou todo. É um borrão. Deve andar com a calça pesada o Eduardo Bolsonaro. Anda de calça pesada, e é caloteiro ainda. Porque a justiça teve que penhorar os bens dele porque ele não quis pagar a dívida. Que ele perdeu uma ação na justiça e não quis pagar. R$1.000 ele não quis pagar.